Muito bem, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto da Hemobras, nós iremos agora iniciar a aula de número 4, que trata sobre as regras gerais da administração da Hemobras. Então, nós já vimos na aula anterior a respeito das reuniões, da Assembleia Geral, e agora nós iremos ver acerca da administração. Como é formada, quais são as regras, quais são os requisitos, as vedações e a composição, certo? Então, eu já coloquei aqui, que o artigo 19 do Estatuto da Hemobras, ele vai trazer aqui a composição da administração, como é composta a administração da Hemobras, certo? Então, nós temos aqui que o artigo 19 vai dizer que a Hemobras ela é composta pelo Conselho da Administração, pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Fiscal, pelo Comitê de Auditoria e, por último, pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Então, são basicamente aqui 5 órgãos que compõem ali a administração da Hemobras, certo? Nós iremos ver mais na frente, especificamente, os detalhes, as competências de cada um desses órgãos. Mas aí é bom que você vá decorando, quais são os órgãos que compõem aqui a administração da Hemobras. Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Ok? Visto a composição, nós vamos agora para um assunto também bastante importante, que são os requisitos e vedações dos administradores. Preste bem atenção o que diz o artigo 23. Os administradores da Hemobras, inclusive os conselheiros, representantes dos empregados e dos acionistas minoritários, deverão atender aos requisitos obrigatórios e observarão as vedações para o exercício de suas atividades previsto nas leis 6.404, olha, novamente aqui citando aquelas leis que eu falei na aula 1, que regem a Hemobras. Lei 6.404, que é a Lei de Sociedades Anônimas, Lei 13.303, Estatuto das Empresas e Sociedades de Economia Mista, e o Decreto 8.945, que regula essa lei aqui, certo? Então, o que é que a gente deve fazer? A gente deve ir lá, nessas leis, buscar os requisitos que estão lá, porque esse artigo 23, ele está dando, está remetendo a essas leis. Então, quando ele faz isso, é necessário que a gente vá e estude aquele artigo, e depois a gente volte para estudar essas leis. Isso também é uma forma de se estudar. Por isso que eu disse no começo das aulas que não é bom ler uma lei toda para depois ler outra, porque elas sempre se relacionam, sempre tem alguma remissão a outro artigo. Pois bem, mas para facilitar o nosso estudo, eu já trouxe aqui o artigo 28 do Decreto 8.945/2016, que trata sobre os requisitos obrigatórios. Lembrando que esses requisitos se referem aos administradores da Hemobras e das empresas públicas no geral, certo, gente? Muito bem, quais serão esses requisitos? Nós vemos aqui no inciso 1º que os administradores devem ter reputação ilibada. O que é reputação ilibada? Mais uma vez, nos deparamos com alguns termos, bem, para quem não tem tanto costume, rebuscado, que são característicos das leis, certo? Reputação ilibada significa uma reputação exemplar, Ilibada vem de exemplar, vem de honesto, Pessoa que tem uma boa conduta perante a sociedade, ok? Então, para ser um administrador de uma empresa pública, eu tenho que ter, antes de tudo, antes de requisitos profissionais, curriculares, eu tenho que ter reputação ilibada. Segundo, ter notório conhecimento compatível com o cargo.
Então, para eu ser um administrador, né, se eu quero ser um administrador, eu tenho que ter noção, né, um mínimo de noção de administração, né, geralmente um curso, né, de administração, ou então pós-graduação, né, mestrado, doutorado, especializações várias, diversas, que me tornem capaz para aquela função, aquele cargo de administrador, certo? Terceiro, ter formação acadêmica compatível com o cargo, e aí eu já falei agora, né, acabei de dar o exemplo, né, curso na área, né, especializações, etc. Quarto, ter no mínimo uma das experiências profissionais abaixo, né? Então a gente vai ver agora quais são essas experiências, e aí também é bom você estar atento, né? Eu já deixei grifado aqui para facilitar. Também vou estar disponibilizando esses slides, né? Alguns alunos estão perguntando, mas esses slides, essas telas, né, ou em documento, já vou estar disponibilizando ali no grupo do Telegram. Então, se você puder, né, clique aí no link da descrição, que tem um link do grupo do Telegram, que eu vou estar passando para quem estiver lá, todos esses slides de todas essas aulas que nós já tivemos, que ainda vamos ter sobre o concurso da Hemobras, certo? Muito bem, quais serão esses requisitos? Primeiro, né, letra A, 10 anos no setor público ou privado. Então veja aqui que não há uma exigência de ser apenas no setor público, né? A administração pública, ela em geral, ela se espelha também na administração privada, certo? Então ela também aceita, né, quando há experiências da área do setor privado, certo? Então, pode ser público, pode ser privado, na área de atuação da empresa estatal ou em área conexa, né? Tem que ver também que deve ser na área da atuação da empresa estatal, né? Empresa que não tem nada a ver com hemoderivados ou biotecnológicos, vai ficar difícil, né, da pessoa conseguir se candidatar ou passar a exercer aquele cargo. Muito bem, agora vamos às vedações acerca dos administradores. Então, o artigo 29, né, vai trazer várias vedações aqui acerca dos administradores de empresas públicas. A primeira vedação vai ser em relação a representante de órgão regulador, certo? O órgão regulador ao qual a empresa estatal está sujeita. Então, vamos supor que eu seja um membro da empresa pública e queira me candidatar ao cargo pleitear o cargo de administrador. Mas eu faço parte de um órgão regulador, né, que está ali sempre fiscalizando aquela empresa, certo? Então, eu estou impedido, né, estou vedado de participar daquele cargo, né, daquela eleição. A segunda é em relação ao ministro de Estado, secretário estadual e secretário municipal, certo? Então, se eu exercer uma dessas funções, eu também não vou poder ser administrador de uma empresa pública. Terceiro, titular de cargo em comissão na administração pública federal, direta ou indireta. E um detalhe aqui, ó, sem vínculo permanente, certo? Porque pode ser que alguém diga assim, mas o vínculo é temporário, né? Eu não sou efetivo, eu não sou concursado, eu não vou ter um emprego ali por tempo bem longo, por um tempo bem longo. Mas, mesmo assim, mesmo sendo sem vínculo permanente, não pode, é vedado a se candidatar. Muito bem. O 4 vai dizer sobre dirigente estatutário, né, de partido político e de titular mandato no Poder Legislativo. Então, sou dirigente de partido, né, ou então sou deputado, né, federal ou estadual, também não posso participar do corpo da administração da empresa estatal. Né? Outro detalhe importante é observar, né, que eu coloquei aqui em vermelho, né, que ainda que licenciado. Né? Isso aqui é importante, porque a gente sabe que
esses titulares de mandato do Poder Legislativo, geralmente eles têm, né, a possibilidade de tirar licença. Então pode ser questionado se nessa situação ele vai poder exercer, mas não pode, né? É vedado, mesmo estando nesse período de licença, ele não pode exercer o cargo de administrador. O inciso 5º vai trazer que parentes consanguíneos, né, ou afins até o 3º grau. Então aqui também fala do parentesco, né, e também está relacionada à questão do nepotismo. Outra coisa que deve se observar é que é até o 3º grau, né? Então pode existir uma questão de prova que fale do 4º grau. Então é bom se atentar a isso, porque aí não vai ter mais vedação, certo? Agora o inciso 6º vai falar sobre pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político, né? Então, últimos 36 meses, ele estava como uma pessoa que tinha um poder decisivo em um partido político, ele também não pode estar pleiteando o cargo de administrador dessa empresa. Pessoa que atuou, inciso 7, né, nos últimos 36 meses em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral, né, também vedado. Pessoa que exerça cargo em organização sindical, né? Então é bom você ir grifando, né? Mais ainda restritivo da forma que eu grifei aqui, essas entidades, né, que está sendo citada aqui, organização sindical, partido político, que vão tratar-se de vedações. Lembrando, gente, que a gente já está aqui estudando, né, os artigos 28 e 29 da Lei 13.303, né, que também se reflete no decreto 8.945, né? Essas vedações tem tanto na Lei 13.303 quanto no decreto 8.945. Então aqui a gente já vai matando esses assuntos. Inciso 9, né? Pessoa física que tenha firmado contrato ou parceria, né, nos últimos 3 anos anteriores à data da sua nomeação. Então, também será vedado a participação como administrador. Inciso 10, pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa política administrativa controladora da empresa estatal ou com a própria estatal, certo? Então, se existir, né, que aí aqui deixa um pouco meio vago, né, e tem que ver no caso concreto o que é que se entende como conflito de interesse nessa questão aqui. Outra coisa importante, né, observar que isso aqui também pode ser visto como conceito jurídico indeterminado. Então, demanda aí um exemplo, né, no caso concreto, para saber o que vai ser esse conflito de interesse. Todavia, né, o que a gente precisa saber é que o que vai ali vedar é se existir um conflito de interesse, né? Então, apenas aqui, o que precisamos saber aqui é a letra de lei. Inciso 11, nós iremos ver pessoa que se enquadre em qualquer uma das hipóteses de inelegibilidade prevista nas alíneas do inciso 1º do caput do artigo 1º da Lei Complementar 64. Gente, essa lei aqui eu deixei por último, né? Até porque é o último inciso aqui. Mas essa lei aqui é importante ler. Eu coloquei aqui, não esqueça, né? Não esqueçam de ler, porque é uma das hipóteses de vedação. Todavia, eu acredito que a banca ela não vai cobrar, porque se vocês forem olhar, as alíneas, para quem ainda não entende lei, são as letrinhas, né? A, B, C, D. Quando começa a colocar as letrinhas, né, em ordem alfabética, são chamadas de alíneas. Salvo engano, as alíneas vão até a letra F ou a letra H. Então são várias hipóteses, né? E cada hipótese tem um parágrafo bastante longo. Então eu acredito que a banca não vai cobrar, né, essas alíneas
da Lei Complementar 64, que é a lei que trata sobre as hipóteses de inelegibilidade, né, de pessoas que cometeram crimes eleitorais e ali perderam os seus direitos políticos, né? E uma das sanções, né, nesse caso de perda de direito político, vai ser as hipóteses de inelegibilidade, certo? A pessoa não se torna mais elegível. São várias hipóteses, então não dá para trazer aqui porque teria que ser somente um vídeo para essas hipóteses, certo? Mas aí eu deixo aqui para vocês lerem, né? Vão lá no site do Planalto, pesquisem aí a Lei 64 e tentem ler as alíneas do artigo 1º, inciso 1º, certo? Que vai estar lá direitinho, apenas para leitura, né? Para você ter lido, né? Chegar na prova e caso tenha caído, você realmente dizer eu li, certo? Mas eu acredito que não vai ser cobrado porque é muita coisa e são muitos detalhes para serem decorados. Já basta, né, o grupo de leis que nós temos obrigatórios para a prova, certo, gente? Então aqui nós finalizamos a aula número 4 e espero você na aula número 5. Até lá!